Oi, gente, tudo bem? Conforme prometido, a gente vai gravar Apocalipse 12, A Mulher e o Dragão. Esse slide que eu fiz não é o original. O original eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, o link, tá? Eu fiz algumas alterações no sentido de criar uma única apresentação, porque o documento original foi dividido em 4 partes pelo irmão Marcelo. Ele concedeu o material, tanto que está disponível no blog dele, tá? Eu também vou deixar a descrição, o link do blog na descrição do vídeo e no final da apresentação também tem o endereço para caso vocês queiram o documento dividido, tá lá, tá? Então vamos começar aqui a apresentação. A Mulher e o Dragão, Apocalipse 12. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. E estando grávida, gritava com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu. Eis um grande dragão vermelho que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. A sua cauda levava após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que estava para dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe devorasse o filho. Está em Apocalipse 12, do 1 ao 4. E deu à luz um filho homem que há de gerar todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado o Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Está em Apocalipse 12, do 5 ao 9. Para qual fase da história bíblica esses versos nos levam? Sol, lua, estrelas, mulher, lembram o quê? Gênesis, a criação. Primeiro sinal, a mulher grávida. Vamos entender o que significa a veste solar e a lua sob seus pés. E fez Deus os 2 grandes luminares, o luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite. E fez as estrelas. Os 2 luminares são referências de governos. O governo do dia é superior ao governo da noite. Ambos estão presentes na história da mulher, um como revestimento e o outro pisado por ela. Existe um conflito entre as 2 espécies, e isso também nos leva para Gênesis. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Essa te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui está a primeira promessa de redenção da humanidade. Um descendente da mulher sem a intervenção do homem, vindo à terra, inimigo da descendência da serpente e superior a seu poder. Em que implica essa visão? Na confirmação de que Deus cumpriu suas promessas, na denúncia de que o império das trevas, por meio do homem, tentaria destruir seu plano e, consequentemente, seu povo, na revelação do conflito espiritual entre luz e trevas, na perseverança de Deus para nos resgatar e para mostrar que no período dessa nossa jornada seremos duramente perseguidos. No entanto, o reino de Deus no mundo acontece em 2 etapas. Segundo a profecia, a descendência que pisa a cabeça da serpente provém da mulher e não do homem. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado o Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Está lá em Apocalipse 12, 9. Meditando na promessa. A mulher é a figura escolhida por Deus para representar seu povo desde o início da história do homem sobre a face da terra. Como a mulher grávida, quando está próxima à sua hora, tem dores de parto e dá gritos nas suas dores, assim fomos nós diante de ti, ó Senhor,
Isaías 26, 17. As duas etapas. Antes que estivesse de parto, deu à luz. Antes que lhe viessem as dores, deu à luz um menino. Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisas semelhantes? Poder-se-ia fazer nascer uma terra num só dia? Nasceria uma nação de uma só vez? Mas Sião esteve de parto e já deu à luz seus filhos. Abriria eu a madre e não geraria? Diz o Senhor. Geraria eu e fecharia a madre? Diz o teu Deus. Regozijai-vos com Jerusalém e alegrai-vos por ela, vós todos os que a amais. Enchei-vos por ela de alegria, todos os que por ela pranteastes, para que mameis e vos farteis dos peitos das suas consolações, para que sugueis e vos deleiteis com a abundância da sua glória. Porque assim diz o Senhor: eis que estenderei sobre ela a paz como um rio, e a glória dos gentios como um ribeiro que transborda. Então mamareis, ao colo vos trarão, e sobre os joelhos vos afagarão. Como alguém a quem consola sua mãe, assim eu vos consolarei, e em Jerusalém vós sereis consolados. E vós vereis e alegrar-se-á. E vós vereis e alegrar-se-á o vosso coração, e os vossos ossos reverdecerão como a erva tenra. Então a mão do Senhor será notória aos seus servos, e ele se indignará contra os seus inimigos. Isaías 66, do 7 ao 14. Elementos da visão. O primeiro sinal. A mulher grávida é a cidade santa, a Nova Jerusalém, onde habita espiritualmente a raça eleita, o povo escolhido. A coroa e a cabeça. A cabeça é Cristo e a coroa seu governo. As 12 estrelas. É o apostolado com os 12 novos príncipes da nova Israel. A veste solar. O lumiar maior que governa os filhos do dia, luz. Isso diz respeito do revestimento de autoridade que há no nome de Cristo, presente na vida dos descendentes da mulher que subjuga o poder das trevas. A lua, o luminar menor que governa as trevas. Continuando nas duas etapas. Existe um princípio a ser respeitado para penetrar o reino material. O próprio Deus se submeteu a esse princípio. Na condição de um ser espiritual, Jesus não poderia se tornar Senhor neste mundo. O reino físico foi submetido ao homem e aos seus descendentes, e por concessão do homem, seu senhorio está nas mãos de Satanás. Assim será até Jesus voltar para assumir seu trono nesta esfera física, eternamente. E o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe no momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue e dou a quem quero. Lucas 4, do 5 ao 6. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como o filho do homem. E dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado o domínio e a honra e o reino para que todos os povos, nações e línguas o servissem. E seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino tal, que não será destruído. Está lá em Daniel 7, do 13 ao 14. Em concordância com este princípio, o apóstolo Paulo escreveu: assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. O último Adão em espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, senão o natural. Depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno. O segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual o terreno, tais são também os terrestres. E qual o celestial, tais também os celestiais. E, assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Está em 1 Coríntios 15, do 45 ao 49. A conformidade com este princípio fez com que a igreja fosse formada puramente nos padrões de um reino terreno muito antes de ser um reino celestial no planeta. Esse princípio foi respeitado desde o nascimento de Sete até Sem, de Sem até Abraão, de Abraão até Moisés e de Moisés até Cristo. Desde então, o reino de Deus no mundo é celestial. As duas etapas têm títulos bem definidos nas Escrituras. O mundo judaico-cristão conhece por Primeira e Segunda Aliança, Velho e Novo Testamento.
De qualquer maneira, o que está em questão é a promessa de Deus no que se refere à redenção por meio do descendente da mulher. E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Examinaremos as alianças através das duas personagens que protagonizaram na história a encarnação desta profecia, a terrena e a celestial. A profecia assumiu literalmente duas mulheres em épocas distintas, na mesma linhagem, para se cumprir. Quem foram as duas mulheres? Sara, nação terrena, e Maria, nação celestial. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, senão o natural, depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual o terreno, tais são também os terrestres, e qual o celestial, tais também os celestiais. E, assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Sara, a nação terrena. Deus fez de Sara mãe de nações. Dela vem Isaque, de Isaque vem Jacó, de Jacó os 12 que constituem a mulher terrena. Eis a coroa de 12 estrelas, as tribos de Israel. No entanto, esta mulher foi coroada somente cerca de 500 anos depois, quando Moisés recebe as leis que fazem daquele povo a nação de Israel. Pode-se dizer que Abraão foi a cabeça da primeira mulher e Moisés a sua coroa, governo, e as 12 tribos suas estrelas. Embora seja praticamente a mesma figura, não é desta mulher que se trata o texto apocalíptico. Os filhos de Sara não receberam autoridade sobre o governo das trevas. Seu poder e missão não eram contra principados e potestades, mas construir o berço de Cristo no lugar onde foram plantados, lutando contra a carne e o sangue. Na primeira aliança, Abraão é o homem terreno que recebe o sopro. A segunda aliança, e nele vem o Espírito vivificante que é Cristo. Por meio de Sara, a promessa foi cumprida parcialmente. No entanto, o pacto é realizado com Abraão. Essa fase se trata do período embrionário da nação israelita. Sua maturação vem em Moisés, sua consumação em Cristo. Abraão é o mediador da primeira aliança. Em seu nome é chamado todo o povo da promessa, a saber, filhos de Abraão. Que pacto foi estabelecido por Deus com Abraão? A circuncisão. Disse mais Deus a Abraão: tu, porém, guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência depois de ti, nas suas gerações. Esta é a minha aliança, que guardareis entre mim e vós, e a tua descendência depois de ti, que todo homem entre vós será circuncidado. E circuncidareis a carne do vosso prepúcio, e isto será por sinal da aliança entre mim e vós. O filho de 8 dias, pois, será circuncidado, todo homem nas vossas gerações, o nascido na casa e o comprado por dinheiro a qualquer estrangeiro que não for da tua descendência. Com efeito será circuncidado o nascido em tua casa, e o comprado por teu dinheiro. E estará a minha aliança na vossa carne por aliança perpétua. E o homem incircunciso, cuja carne do prepúcio não estiver circuncidada, aquela alma será extirpada do seu povo. Quebrou a minha aliança. Está em Gênesis 17, do 9 ao 14. Disse Deus mais a Abraão: a Sarai tua mulher não chamará mais pelo nome de Sarai, mas Sara será seu nome. Porque eu a hei de abençoar, e te darei dela um filho, e a abençoarei e será mãe de nações. Reis de povos sairão dela. A antiga aliança não é a lei. Velho Testamento refere-se à aliança com Abraão, a qual se consumou em Cristo. Porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão, ou à sua posteridade, mas pela justiça da fé. Porque se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. Maria, a nação celestial. Não é preciso explorar a história de Maria.
Todos sabemos que sua gravidez foi fruto do Espírito Santo. Essa é a diferença entre Sara e ela. Sara foi chamada para gerar filhos segundo a carne e povoar a terra santa. O chamado a Maria foi para gerar aquele que povoa o reino celestial. A descendência de Sara herdou o pecado de Adão por meio de Abraão. O descendente de Maria foi feito imaculado por meio do Espírito Santo. Cristo é o cumprimento da promessa realizada no Éden e o que pisa a cabeça da serpente. Ele gerou por meio de seu sangue a nova Israel, a cidade santa do mundo onde o reino das trevas domina. Ele é a cabeça da nova mulher, a qual sustenta um novo concerto. A coroa na qual estão as 12 estrelas, ou seja, os 12 apóstolos, que são as colunas da cidade. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo já vos revestistes de Cristo. Gálatas 3:27. Ele é a veste solar que outorga a autoridade para a mulher. Nele todos somos filhos de Abraão. Não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Gálatas 3:28 e 29. A mulher é uma nação, um reino, aqui e agora. Segundo sinal, o dragão vermelho. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. Apocalipse 12, 3, 4. De igual forma, a interpretação do texto lido se dá em Gênesis. Ora, a serpente era a mais astuta que todas as alimárias do campo, que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Gênesis 3, do 1 ao 5. A antiga serpente iniciou o reino das trevas entre os homens ainda no Éden, quando encontrou no coração de Eva terra fértil para suas mentiras. A estratégia política de Satanás é convencer a criatura de que ela pode ser como Deus. Esse veneno, sendo injetado no ego de uma pessoa, a leva à morte espiritual. A altivez foi o que fez de um ser celestial amado o monstro abominável. O veneno letal de sua picada ceifou a terça parte dos habitantes do céu e toda a raça humana. Assim a serpente cresceu por meio do domínio da raça humana, atingindo a estatura de dragão vermelho. Vermelho é referente ao sangue das multidões que morrem sob a condenação do pecado. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isto, maldita serás mais que toda a fera, e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. Gênesis 3:14. Nem todo o sangue derramado fortalece a causa de Satanás, mas é por meio da cobiça, da avareza e dos prazeres ilícitos que o inferno promove a mortandade que sustenta seu império. Disse-lhes: vivo eu, diz o Senhor Deus, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? Ezequiel 33:11. Quem traz a orientação? Ao que o anjo me disse. Aqui o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está assentada. E são também 7 reis. 5 já caíram e 1 existe. O outro ainda não é vindo. E quando vier, convém que dure um pouco de tempo. E a besta que era e já não é ela também o 8º, e é 2,7, e vai à perdição. E os 10 chifres que viste são 10 reis,
que ainda não receberam o reino, mas receberão poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Apocalipse 17, 9 ao 12. As metáforas utilizadas pelo Senhor Jesus em Apocalipse ou em qualquer texto profético bíblico não partem do nada. Essas figuras vêm de linguagens estabelecidas há séculos pelos povos primitivos e muito tempo antes de serem registradas nas Escrituras. Exemplo: dragões são criaturas presentes na mitologia dos mais diversos povos e civilizações. São representados como animais de grandes dimensões, normalmente de aspecto reptiliano, que são semelhantes a imensos lagartos ou serpentes, muitas vezes com asas, plumas, poderes mágicos ou hálito de fogo. A palavra dragão é originária do termo grego drakon, usado para definir grandes serpentes. Ainda que a Bíblia não falasse, saberíamos a respeito porque o conceito de que o dragão é o poder das trevas é muito antigo. Há outras referências bíblicas a respeito do dragão. Isaías 27:1. Naquele dia o Senhor castigará com a sua dura espada, grande e forte, o Leviatã, serpente veloz, e o Leviatã, a serpente tortuosa, e matará o dragão, que está no mar. Elementos da visão, do segundo sinal. Dragão vermelho, figura geopolítica do reino das trevas. As 7 cabeças, conjunto de hierarquia dessa instituição. Os 10 chifres. Chifre é a figura de que possui autoridade. Isso mostra que todos os demônios estão organizados sob 10 autoridades, potestades do ar, que presidem a hierarquia do inferno. 7 diademas. Diademas são coroas. Representa os 7 príncipes que estão sob o comando do Senhor das Trevas, que por sua vez comandam as potestades. A cauda é a política filosófica a qual estão engajados os anjos caídos. É a proposta de governo que seduziu a terça parte dos habitantes dos céus contra o governo de Deus. O governo do reino das trevas é piramidal, os maiores sempre sustentados pelos menores. Isso lembra algo? E houve também entre eles contenda sobre qual deles pareceria ser o maior. E ele lhes disse: os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que têm autoridade sobre eles são chamados benfeitores. Mas não sereis vós assim. Antes o maior entre vós seja como o menor, e quem governa como quem serve. Pois qual é maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Eu, porém, entre vós sou como aquele que serve. E vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. E eu vos destino o reino como meu pai me destinou, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos assenteis sobre tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Está lá em Lucas 22, do 24 ao 30. Existem muitas diferenças entre esses dois reinos, porém, o que chama a atenção é a forma de sustentação. No reino da luz, Cristo é a base, o alicerce. Os apóstolos são as colunas sobre a base e todos os que vêm depois são pedras preciosas formando as 4 paredes da cidade com as mesmas medidas. Neste reino, o maior é o que sustenta. Não há necessidade de subjugar para existir. Ao contrário, sustenta os que lá estão. Sua base é fonte de vida, que não precisa extrair nada de ninguém para ser quem é. Confira Apocalipse 12. No reino das trevas é o oposto. Os anjos caídos não possuem mais acesso à base que é a vida. Daí a necessidade de subjugar a raça humana e dela se alimentar. Independente da situação espiritual de uma pessoa, ela possui em si o sopro de Deus, o fôlego de vida. Os homens lideram com a mesma injustiça do inferno, suas empresas, religiões, igrejas, seu governo. Seja qual for a instituição terrena, lá estará o pontífice da hierarquia piramidal, distribuindo migalhas para arrecadar milhões. Essa é a indústria da fome e da miséria que leva uma minoria a sacrificar multidões. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão e batalhavam o dragão e os seus anjos. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele.
E ouvi uma grande voz no céu que dizia: Agora é chegada a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Apocalipse 12, 7 ao 10. Com base em que Satanás pode nos acusar diante de Deus? Ora, o aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. 1 Coríntios 15, 56. Qual é o caminho de livramento das acusações do diabo? E eles os venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Por isso alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Sem o reconhecimento de ter pecado, arrependimento e mortificação dos apelos da velha natureza, a acusação permanece. Enquanto o pecado permanecer, a lei opera. Para não viver sob a condenação da lei, é necessário estar morto para o pecado. O fim da lei é Cristo. Mas qual é a natureza de quem está nele? Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, a mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Gálatas 5, 18 ao 24. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós, e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Quando o dragão se viu precipitado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. E foram dadas à mulher 2 asas de águia para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo e tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Observação: um dia igual a um ano. Leia Números 14, 34. E a serpente lançou da sua boca atrás da mulher água como um rio, para que pela corrente a fizesse arrebatar. E a terra ajudou a mulher. E a terra abriu a sua boca e tragou o rio que o dragão lançara da sua boca. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. E o dragão parou sobre a areia do mar. Mar é o termo nesta profecia referente a povos, tribos, línguas e nações. A areia do mar significa um número incontável de pessoas. Interpreta-se: os povos, tribos, línguas e nações sobre os quais o reino das trevas repousou é inumerável. Quem são os filhos da mulher a quem o dragão foi fazer guerra? São os renascidos da palavra e do Espírito Santo. De que maneira se manifestou o dragão em seu primeiro estágio contra os descendentes da mulher aqui na terra? Daniel capítulo 7. Os impérios a quem se refere o texto são: leão com asas de águia, a Babilônia; urso, Medo e Persa; leopardo com 4 asas de águia é a Grécia; e animal com 10 chifres, Roma. Sabe-se que Cristo encarnou na época em que o 4º e último animal da visão de Daniel reinava sobre a terra. A descrição de Apocalipse 12 é a história que segue a partir do nascimento de Cristo e, por ele, o nascimento da igreja. Assim, o dragão, por meio de Roma, perseguiu Jesus e seus discípulos. Porém, a fase mais crítica da história da igreja desde o seu nascimento foi quando a Idade Média começou. Esta é a noite que se referiu Jesus dizendo que o joio foi plantado no meio do trigo. Com a corrupção na igreja de Roma, começaram as perseguições aos que não se submetiam às doutrinas heréticas que os bispos pagãos, testas de ferro de Constantino, implementavam. O Império Romano, como os anteriores, se esfacelou. O dragão, não tendo êxito por meio dos Césares para acabar com a descendência da mulher, converteu Constantino ao cristianismo para assumir o controle sobre os descendentes da mulher a fim de corrompê-los e perpetrar Roma por meio do cristianismo no mundo. Assim, o dragão assumiu a forma da mulher e destruí-la de diversas formas: da mortandade dos fiéis, do mau testemunho, sujando o nome de Cristo enquanto impostora, fazendo guerra com os povos pelo poder e pelas posses a fim de causar ódio contra ela,
Assim, todos odiariam o nome de Cristo e, consequentemente, seus seguidores, o trigo pagando pelo joio. A história registra que, por mais de 12 séculos, o clero da Igreja Romana, assessorada pelos seus seguidores, realizou genocídios, vitimando aproximadamente 150 milhões de pessoas por meios severos e cruéis que puderam encontrar, para assim impor sua política de terror e dominar tudo quanto pudesse. Entre os mortos, a maioria cristãos fiéis aos princípios estabelecidos desde o início, preferiram a morte a render-se ao dragão. Apocalipse registra que a grande impostora, a prostituta, está embriagada com o sangue dos santos. Os mártires do reino dos céus clamam diante de Deus por vingança sobre os habitantes da terra, aos quais ele garantiu que assim fará tão somente seja o último morto pela mesma causa que morreram. Porém, conservou Deus remanescentes da saga do dragão que fugiram para o deserto e, longe da vista da prostituta, conseguiram se salvar. Cumpriu-se assim os 1260 dias conforme profetizado. Ao findar os 12 séculos, o dragão não pôde mais perseguir a mulher como fizera antes. Era necessário outro meio. A história registra que após 476 d.C., na época do último imperador, Rômulo Augusto, o Império Romano foi destruído e dividido entre as tribos bárbaras. No entanto, o dragão continuou agindo por meio do ódio que disseminou contra a mulher. Quem são os remanescentes mencionados na profecia? A profecia na prática. Estude sobre os valdenses, uma história coerente à profecia estudada até aqui. O nome valdenses parece derivar do francês valois, quer dizer pessoas dos vales. Marco Aurélio Rorenco, pároco de São Roque em Turim, em seu reconto e história escreveu que os valdenses são tão antigos que não se pode precisar o tempo de origem. Além disso, os próprios valdenses se consideravam muito antigos e originavam sua fé dos tempos apostólicos. De acordo com o que vimos, o poder do Império Romano se propagou através da Igreja de Roma, uma vez que seu braço forte se esfacelou. O dragão, vendo o fim dos 1260 dias e sabendo que através da impostora, ou seja, a falsa igreja, não teria mais o domínio, voltou sua atenção para os poderes públicos. Daí a expressão, então vi subir do mar, povos. Em 538 d.C., Justiniano promulgou um decreto obrigando todos os seus súditos a se unirem à Igreja Católica Romana, no prazo de 90 dias, ou deixar o império, tendo seus bens confiscados. Berthier, em 10 de 2 de 1798, general das forças revolucionárias francesas, entrou em Roma e prendeu o Papa. Aboliu seu governo e deu liberdade religiosa a todos os italianos. 150 milhões de mortos. Em 538 d.C., saiu o decreto de Justiniano. Em 1798 d.C., aprisionaram o Papa. 1260 anos. Estima-se que 150 milhões de pessoas foram chacinadas e muitos mutilados, vítimas dessa organização sanguinária, por meio da fogueira da Inquisição, cruzadas e outras atrocidades no percurso de 1260 anos, findando no século XVII. No entanto, a prostituta também participou no holocausto realizado por Hitler, quando tomou das mãos de Mussolini um grande suborno para silenciar-se. A vingança é de Deus. Não é à toa que essa instituição que a gente conhece por catolicismo, né? É tão rica, tão... Como é que tantas coisas, né? Como é que conseguiu chegar ao topo do jeito que chegou? Mas, enfim, como bem dito, a vingança é de Deus. E vamos aguardar. Aqui, gente, o material, como eu disse no início do vídeo, foi concedido e disponibilizado pelo Marcelo. E o conteúdo original pode ser lido nesse link que eu deixei aí no último slide. Mas, de qualquer maneira, na descrição do vídeo também terá o endereço, o link do endereço do blog do Marcelo e o link também para os slides originais, tá? Depois nós voltaremos para trazer, conforme prometido,
os vídeos sobre os impérios, os 4 principais impérios que também foram citados aqui nessa apresentação, tá bom? Fiquem todos com Deus, aproveitem muito esse material, porque é algo que realmente só pode ser discernido através do Espírito de Deus, né? Concedido a nós, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. E é isso. Até o próximo vídeo e sejam bem-vindos ao Entre Dois Mundos.